será que os valores que estão em crise? Eu gostaria de primeiro apresentar algumas pesquisas sobre os valores dos brasileiros. Tem uma pesquisa que foi feita em 2006 sobre cultura da corrupção, a relação com multas de estacionamento. Eu não sei se vocês conhecem esse estudo. Ele é muito interessante porque eles fazem o seguinte. Os autores eles buscam as embaixadas da ONU. E eu não sei se vocês sabem que nas embaixadas vale a lei do país, né? Então, você pode andar de carro, por exemplo, você é multado, se você para num lugar proibido, a multa chega, mas você não precisa pagar. Vocês estão entendendo? Então, o que eles pensaram? Eles falaram assim, será que existe alguma relação entre a quantidade de multa de uma embaixada, certo? E o índice de corrupção desse país? Porque isso é uma evidência concreta que você desrespeitou a lei, mas que você sabe que não vai ter nenhuma consequência disso, não é? Você sabe que você pode... Imagina a gente se souber que pode parar em lugar proibido, tal, passar a velocidade, mas não vai ser multado, não vai ter que pagar a multa. Então, ou seja, é uma coisa concreta que prova essa infração e que a pessoa sabe que não vai ser punida. Para isso, primeiro, eles usaram o índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional, que esse índice é o seguinte, esse índice tem um ranking de 180 países, tá? A percepção de corrupção não é corrupção efetiva, mas como as pessoas acreditam. Será que aquele país é corrupto? Então, assim, a noção que a pessoa tem da corrupção. E vejam que interessante, de 180 países, nós estamos na 80ª, isso, né? Posição. Então, a China está à nossa frente, ou seja, a percepção de corrupção da China é menor do que a percepção de corrupção do Brasil, dos brasileiros, né? Bom, aí eles pensaram em cruzar esse índice com a quantidade de multa. E o que eles encontraram? Eles, de novembro de 97 ao final de 2002, foram mais de 150 multas não pagas, 1.000 multas não pagas. Aí, primeira conclusão que eles tiveram, eu vou apresentar os resultados, mas assim, é que as violações de estacionamento têm uma forte correlação entre esse índice de corrupção e a quantidade de multa. De fato, os países que têm uma percepção de corrupção maior, eles tinham maior, a quantidade de multa também era maior. O primeiro país que apareceu mais multas, Kuwait, tá? Egito, Chad, nós estamos em quase 30º lugar. Mas vocês lembram do nosso índice de corrupção? Onde nós era 80º, né? Nós estamos no 30º. Nós temos 30 violações por diplomata, também contra 246 do Kuwait, né, gente? Mas vejam, eu estava outro dia discutindo, a gente estava discutindo esse estudo, um colega falou assim, mas é porque o Brasil tem menos carro. Com certeza, se a gente tivesse mais carro, a gente estaria... Mas, se for pensar, eles pegaram 180 países, não foi isso? Então, assim, é algo que nós temos que considerar. Bom, esse daqui é um estudo muito interessante que está vendo justamente a concepção entre como é que o Brasil pensa, o brasileiro pensa, e como é que ele julga as coisas, ou seja, o que ele acha que ele faz e como é que ele realmente age. E o que eles encontraram? A presença do discurso ético. O brasileiro se considera honesto, se considera respeitoso, etc., mas na ação ele não é coerente. E eles encontraram uma coisa muito interessante, que nós, brasileiros, somos muito condescendentes com as nossas ações. O que significa isso? Eu digo, é errado parar em vaga de deficiente. Mas, quando eu paro, eu justifico, que foi o que a Suzana falou antes. Gente, mas foi só 5 minutos que eu estava atrasada. Tá certo? Então, vejam que interessante o que eles encontram. 60% condena pequenas infrações, por exemplo, quem compra CD pirata. Falar no celular no trânsito, bater o cartão de ponto. Mas 66% admite que não se incomodam em comprar produto pirata. 72% das pessoas que dirigem e possuem celular afirmam que falam ao telefone enquanto dirigem. Ou seja, é errado, mas eu faço. Só que como é que eles fazem essa pesquisa, né? Você coloca aquela escala Likert, que você põe, né, concordo com a afirmação, discordo, mas eles colocam tanta informação que você não se deu conta que antes você tinha respondido que é errado. E depois você diz, você faz, faço, tá certo? Vejam outro, 95% se diz mais interessados em participar da vida em comunidade, né, ser mais solidário, tá, ajudar, mas somente 4%, de fato, fazem alguma coisa, né?
Nós selecionamos dois exemplos de vida, assim, para explicar como isso tem uma consequência em termos de sociedade, essa concepção. Em determinado país, que um professor foi até lá e ele tinha um problema de saúde, o aparelho dele quebrou. Era um aparelho muito caro. E ele comprou um aparelho que custava mais de 1.000 euros. E nesse país, o que eles fizeram? Ele comprou o aparelho, eles deram um boleto bancário, em nenhum momento pediram CPF, RG, ou dado, nada que ele tivesse, nada que ele pudesse ser pego, entenderam? Se ele não tivesse, se ele não pagasse. E o boleto, ele tinha assim, 1 mês para pagar no banco. Então, como bom brasileiro, a gente falou, vou voltar para o Brasil, né, gente? Porque aí não precisa pagar, né? Mas vejam como é diferente. Você vai lá, pegou o aparelho, 1.000 euros, pegou um boleto e vai pagar depois. Agora, eu moro em Rio Claro, trabalho em Campinas, mas eu moro em Rio Claro. E lá tem uma loja de 2 andares, né, em que eu precisava tirar um xerox de um comprovante de depósito. E sabe que é aquela coisa com criança pequena, sacola, né? Subo 2 andares para tirar o xerox, tiro o xerox, ela me dá um negocinho de 10 centavos para pagar, porque na época era 10 centavos, e eu tinha que descer até o caixa, pagar, voltar, apresentar o comprovante para ela me dar a folha, né? Aí eu falei para ela, olha, eu estou com criança, estou com sacola, me dá a folha, eu te garanto que eu vou pagar. Eu garanto que eu vou até o caixa e vou pagar, não tem o menor sentido eu não pagar. Ela falava assim, eu sinto muito, é regra da loja, tal. Bom, desço, pago, volto, porque eles carimbam, né, o negócio, volto, mostro para ela, ela só vê e me dá a folha. Ou seja, eu pensei assim, eu falei ainda para ela, mas eu achei que você fosse arquivar, né, talvez eles tivessem algum tipo de controle. Ela falou, não. Eu falei, mas eu disse para você que eu ia pagar. Ela falou, todo mundo diz. Entenderam? Ou seja, mas, gente, isso não é atípico. Eu acho que todo mundo vive isso o tempo inteiro. Não é? O tempo inteiro você é vigiado. Por exemplo, quem está aqui hospedado em hotel, o que a gente faz e fazem também? Né? Por exemplo, você vai fazer uma reserva, eu só confirmo a tua reserva se você der o cartão de crédito ou pagar alguma coisa. Mas por que também? A gente simplesmente não aparece e não avisa. Você está no hotel, por exemplo, eles foram ver o refrigerante do frigobar, eles chacoalham o refrigerante. Porque pode ser que eu tenha tomado e colocado a latinha, tá certo? Aí, o que eu faço? Né? Eu penso assim, por exemplo, o hotel está caro, a internet é cara, uma sacanagem. Né? Então, eu vou pegar a toalha de souvenir. Vocês estão entendendo? Ou seja, em vez de eu não ir no hotel mais, o que você faz? Eu, de alguma maneira, te passar a perna também, porque eu me sinto lesado. Agora, vai colocando isso em cadeia. O meu salário é baixo, eu pego uma nota fiscal mais alta, tá certo? Então, ou seja, aí eu vou criar mecanismo para controlar mais. Então, para uma sociedade, isso é muito forte, isso é terrível em termos de consequências. Você pode privatizar algumas, por exemplo, você pode privatizar a escola, porque você acha que a escola não tem qualidade. Você pode ter segurança ou morar no condomínio. Você pode a saúde. Gente, cidadania ética, convivência no coletivo, é impossível se privatizar e é impossível se achar, de alguma maneira, que esses procedimentos te fazem imune. Por exemplo, você vai bater o carro e a pessoa vai fugir, você está entendendo? Você vai no policial e você vai colocar assertivamente um direito que é teu e ele vai falar assim, você sabe com quem você está falando? Então, ou seja, para uma sociedade, esse tipo de pensamento em que eu sou confiável e o outro não, ele vai gerar uma série de mecanismos em que todos nós saímos perdendo. Tá? O que nós realizamos a partir desses estudos, né, e de outros dentro da teoria constitutivista, que é referente à indignação, à personalidade ética, à identidade, nós pensamos em realizar alguma pergunta que pudesse, de alguma forma, avaliar esse valor dos jovens. Tá certo? Se eles teriam esses valores, ou seja, nessa crise de valores, ou seriam valores diferentes. E a pergunta que nós fizemos é essa aqui. Pensem nisso. Tem alguma coisa que te deixa indignado? O quê? Pensem. O que faz com que vocês se sintam indignados? Tá? Nós pegamos 150 sujeitos de 15 anos, meninos e meninas, e eles responderam essas questões. Nós elaboramos 3 categorias. Essas 3 categorias, principalmente, foram características de um certo individualismo, um caráter moral estrito, estereotipado e caráter moral e ético. Caráter moral não, restrito, desculpem, estereotipado. O que seria isso? A primeira categoria, ela reflete o seguinte, são aquelas pessoas que elas
pensam sempre, eu fico indignada quando algo me acontece, vocês estão entendendo? Acontecer com os outros não tem problema, mas me acontece. Por exemplo, quando me trataram com preconceito, quando o fulano nem sequer me cumprimentou, então eu fico indignada quando eu sou envolvida. A segunda categoria é bem de heteronomia, em que são, por exemplo, os valores que estão presentes na comunidade. Por exemplo, hoje em dia, o que se fala muito? Se fala muito na questão da corrupção, na questão do ambiente. Então, você reflete um discurso. Eu fico indignado com a corrupção em Brasília, sabe uma coisa assim? Mas que, se você sai daquela sociedade, isso já não te... É um valor de uma comunidade, é muito forte. Então, os jovens não ficam, desperdiçou água, não me conformo de desperdiçar água, etc. Então, isso é um valor, tá certo? Mas ele é fruto de uma sociedade, da comunidade que ele está inserido, ele não permanece. Outra característica também desse mesmo nível é quando uma pessoa diz assim, algo não me atinge diretamente, mas ela atinge próximos a mim, tá certo? Por exemplo, atinge a minha família, atinge os meus amigos. Então eu digo assim, eu fico indignada quando alguém canta minha namorada, quando alguém mexe com meu amigo. Falar da minha família não pode. E o último nível, que é considerado um caráter moral e ético, é quando eu fico indignado quando aquele conteúdo do que me deixa indignado diz respeito ao bem-estar próprio e do outro. E não é só do âmbito privado, mas do sujeito que é universal, quando qualquer pessoa é vítima de preconceito, entenderam? Essa é a ideia. Bom, o que nós encontramos, né? Que 35% tem essa resposta individualista. Então, eles só se sentem indignados quando lhes atinge. Então, tem alguns exemplos, tá? Falarem mal de mim, se eu não fiz nada. Se eu fiz, tudo bem, tá certo? Mas se eu não fiz nada, não pode. 40% responde isso. Então, aquela coisa, brincadeira de mau gosto ou falta de educação. Então, e nós só encontramos 24% dos jovens que apresentam uma resposta de conteúdo que pode ser considerado moral e ético. Então, por exemplo, o que me deixa com raiva é falta de respeito, de dignidade, tá certo? Com qualquer pessoa, vocês estão entendendo a ideia que está por trás? A rejeição de uma pessoa, discriminação racial. Bom, o que é a preocupação que se tem com relação a isso? É que se você somar a primeira e a segunda categoria, você encontra 76% das pessoas, dos jovens que nós entrevistamos, com senso de justiça que é considerado autorreferenciado ou fruto das relações mais próximas, ou seja, 76% em que a moral está restrita ao âmbito privado. Vocês estão entendendo? Os valores é do âmbito privado. Eu vou ficar indignada, ou seja, eu me sinto, o meu valor está presente, a minha comunidade. Se eu sou alvo de violência, alguém perto de mim, eu fico indignado, mas se é violento o pessoal lá do outro lado da cidade, sabe aquela coisa assim? Eu não vou ficar indignado com relação a isso. Então, novamente, nós encontramos jovens em que esse raciocínio ele não só está perpetuando, como ele está muito presente, muito forte, tá certo? Primeira coisa, assim, o primeiro passo para eu agir moral é eu conhecer as regras, vocês estão entendendo? Eu preciso saber. O segundo passo é eu aceitar aquela regra como necessária, porque muitas vezes eu acho a regra idiota. Então, tá. Por exemplo, eu não vou pagar imposto porque esse país só há corrupção, eu não vou alimentar essa máquina, tá certo? Outra coisa também, aí, o que existe? Além da compreensão do conhecimento, eu preciso que aquilo esteja um investimento afetivo, se torne valor para resultar em ação. Veja, a heteronomia justifica, o pensamento heterônomo, eu justifico ir contra uma regra que eu acho, sei lá, errada, ferindo o princípio. Então, para eu resolver um conflito na escola, porque me furtaram, tudo bem humilhar, tudo bem acusar, tudo bem obrigar a delação, porque eu não concordo com aquilo que foi feito. Então, o fato de eu não concordar com determinada regra, determinado sistema, é autonomia quando eu vou contra isso. Mas, para ir contra isso, eu não posso ferir princípio. Então, por exemplo, eu não posso dizer, eu não concordo com o imposto, então não vou pagar imposto. Vocês estão entendendo? Eu tenho outros meios legítimos para lutar contra isso. Veja, o que eu estou querendo mostrar com vocês com isso? Para eu compreender a minha ação num efeito cadeia para uma sociedade, compreender que eu preciso justamente ter um suporte da lógica cognitivo, que sem esse suporte hipotético dedutivo eu não consigo. As minhas relações ficam no âmbito da experiência vivida.
Vejam, as ações que ocorrem de escola, por exemplo, regras que não são cumpridas, ou regras que são feitas, em nenhum momento, além do trabalho com a construção do conhecimento, que tem que necessariamente favorecer esse desenvolvimento do pensamento hipotético dedutivo, do estabelecimento de relações, de possibilidades, análise de consequências, a forma como as relações na escola se estabelecem, elas são sempre restritas ao âmbito privado. Ou seja, a regra é colocada, em nenhum momento eu reflito na minha ação, qual é o problema de eu ter furtado para o coletivo? Qual é o problema, gente, de nós estarmos num grupo em que quando você deixa a tua mala aberta, você volta e falta alguma coisa? O que isso significa para a pessoa que pega, quais razões que ela tem para pegar, para não pegar? O que significa para a pessoa individual, que é a vítima, mas o que significa para nós, enquanto grupo? Como é que a gente se sente estando num grupo em que, de repente, você deixa a tua mochila aberta e, quando você volta, um colega mexeu, um colega tirou. O que a gente faz, geralmente? Tem que pegar o culpado, tá certo? Eu tenho que punir. E a gente não trabalha numa instituição de maneira a refletir sobre as consequências do meu ato saindo do âmbito privado, tá certo? Indo para o âmbito coletivo. Além disso, tem outras consequências que são importantes, que é com relação às próprias relações que se tem na escola. Por exemplo, na escola é muito confusa a questão do público e privado. Então, por exemplo, a gente colocou a questão das regras, né, que se tem. Em vez de uma pessoa compreender regra pensando no princípio que a sustenta, justamente para saber quando eu não devo cumprir uma regra. Por exemplo, numa situação, vamos pensar em que... pegar uma situação tipo à noite. Vocês estão passando no semáforo em São Paulo, meia-noite. Tem a regra que vocês não devem ultrapassar no semáforo vermelho. Tá. Vocês parariam no semáforo vermelho, no centro da cidade de São Paulo, à noite? Mas por quê? Mas vocês estão errados, não estão? A regra não é absoluta. E por que não? Porque a regra é feita para ser relativa a uma situação, para que haja um melhor equilíbrio. Mas se você... Veja, isso na autonomia. O autônomo, ele pensa no princípio que sustenta a regra. Então, qual o princípio? É a organização do trânsito, a segurança. Mas nessa situação, o princípio da vida, ele é superior a essa organização. Mas eu não vou botar a vida do outro em risco, também não vou passar igual um doido, vocês estão entendendo? Ou seja, em vez de eu ensinar, porque o que é na autonomia? A pessoa autônoma, ela compreende que o princípio que está por trás, ele faz com que você, inclusive, considere que a regra é uma forma concreta de vivê-lo, tá certo? Mas a pessoa que é mais heterônoma, a escola, geralmente, nós vemos as regras como absolutas, não podem ser quebradas. Essa é a nossa concepção de justiça. Então, a gente não ensina a pessoa que eu obedeço porque eu compreendo, eu obedeço porque eu penso. O que nós fazemos na escola é obedeça porque a autoridade mandou, obedeça porque você vai ser punido, obedeça porque regra é regra. Então, nós trabalhamos com as pessoas a manutenção de altos níveis de heteronomia, que é quando o argumento que ela colocou de você justificar que você vai fazer algo ou não por regulação exterior, tá certo? Então, você justifica quebrar ou não, porque, mas eu só não falei a verdade porque você ia ficar bravo. Mas eu só cumpri determinada regra porque, você faz assim, eu só não fiz tal coisa porque você ia me punir. Então, a regulação não são esses sentimentos, mas é movido principalmente por circunstâncias exteriores. E um outro dado que eu acho muito importante é que é o seguinte, nós percebemos ao longo da escola como um todo inúmeras ações que mantêm essa concepção da moral do âmbito privado ao invés de levar à superação. Por exemplo, essa mistura, né, as regras da escola. Vocês viram que foi apresentado rapidamente a questão do Thurel, das regras convencionais e morais, né? A Suzana falou anteriormente. Vocês, de repente, um menino que usa um boné na classe, o professor fica muito bravo, e muitas vezes ele sai da sala porque ele usou um boné. Uma outra colega que chega e fala assim, professor, ele me chamou de piranha. O professor, sem saber o que fazer, fala assim, mas você é peixe. Aí a pessoa fala, não, mas eu não sou peixe. Então não liga. Ou seja, usar um boné, ele fere uma regra que é convencional, que é uma regra de algo que é cultural, que depende de uma sociedade. Então, ou seja,
mulheres vestem roupas de mulheres, homens vestem roupas de homem, mas ele não fere uma regra moral que, hierarquicamente, ela é superior. O que é hierarquicamente superior? É quando eu, por exemplo, eu causo um delito e não informa quem é de direito. É quando a minha ação fere um bem-estar próprio e do outro. Por exemplo, quando eu ataco a dignidade de alguém, quando eu desrespeito uma pessoa, quando eu sou injusto. Como a escola coloca essas mesmas regras de agressão, de usar boné, de usar chinelo, no mesmo balaio, e muitas vezes eles usam muito mais ênfase quando fere regra convencional do que moral, é uma escola que acaba por confundir mais do que mostrar o que de fato é importante. Então, de repente, a gente briga muito porque ele está rindo na classe, ele está caminhando, etc. Mas numa situação como essa, eu fui desrespeitoso de novo quando eu tive um não olhar e disse, não liga, tudo bem, é isso mesmo. Então, vejam, nós temos uma escola em que as assembleias, as pseudo-assembleias, se fala sobre tudo. Por exemplo, questões do âmbito privado, tipo, eu briguei com ela. Aí você está numa assembleia, a pessoa fala, você fala, foi tudo bem? Não, foi tudo. Não, foi você que fez, eu vi, tal. Então, você tem uma exposição pública de, às vezes, um conflito que é privado, que deveria ser resolvido no âmbito privado. Por outro lado, aquilo que é público, diz respeito ao nós, nem sempre é tratado como nós. Por exemplo, vocês estão conversando muito, fazendo bagunça, etc. Eu penso assim, como eu vou resolver isso? E tiro vocês num processo de resolução de algo que interfere no coletivo. Então, o que nós encontramos para encerrar? Nós encontramos, em síntese, que a escola trata muito de questões que são públicas no âmbito que é privado. E, muitas vezes, aquilo que é público, que é coletivo, ela trata, no âmbito privado, muitas vezes aquilo que é público no privado, eu troquei, tá, gente? Precisava ter arrumado aqui, né? E o contrário também, o que é privado no público. Tá certo? Deixa eu tirar aqui. E eu vou estar encerrando. Nós temos, dentro do material, a gente levantou o seguinte, nós fizemos vários estudos, nós fizemos uma revisão de literatura, de pesquisas que tiveram, de alguma maneira, intervenções em escola. E dentro desses estudos, a gente levanta o que essas pessoas fizeram que tiveram algum tipo de êxito. Então, o que nós percebemos na escola? Nós percebemos na escola que, quando alguém fala assim, eu vou trabalhar moral, é muito mais ações pontuais, e que não vão trabalhar naquilo que a Suzana falou anteriormente, que é formação da identidade do sujeito. São ações pontuais e reducionistas que elas acabam, assim, dando para o professor, para o adulto, uma sensação, gente, de que eu faço alguma coisa, de que eu estou contribuindo para mudar alguma coisa. Mas são, inclusive, intervenções ingênuas, porque elas não vão trabalhar naquilo que é fundamental, que é a construção da identidade do sujeito, que é aquela coisa que vai me regular na hora que ninguém me veio bater na Mercedes, vocês estão entendendo? Então, ou seja, é a identidade, a formação dos valores morais integrados à personalidade do sujeito. Que exemplos nós teríamos de ações pontuais da escola? Quem aqui nunca viu, por exemplo, o Projeto Paz? Né? Aí aparece na televisão, e o que é paz? Né? Ausência de conflito, é você ser submisso e falar assim, tudo bem, não é nem ser assertivo, de colocar, não vamos arranjar confusão, etc. Quem aqui não viu reportagens sobre desarmamento de crianças? Vocês já viram? Pega o brinquedinho, vamos jogar o brinquedinho fora. Muitas vezes o professor acredita que basta fazer regra. Então, vamos fazer regra ou dar um jogo de regra, eu estou trabalhando moral. A gente tem avaliado muitos programas de intervenção que tem, assim, 5 minutos de educação moral. Então, todo dia, você põe lá uma frase, uma atividade, 5 minutos por dia. Gente, são ações que nos trazem uma sensação de segurança, mas elas são inócuas, no sentido de levar esses valores à integração e a um lugar central na personalidade dessas crianças e jovens. Aí, quando nós realizamos todo um grupo de pesquisa, realizou a revisão de literatura, dos procedimentos, o que nós encontramos? A gente encontra, se você pegar em síntese, 5 dimensões na escola que precisam estar presentes se você, de fato, quer formar personalidades mais éticas. Ou seja, e quais seriam essas 5 dimensões? A questão da própria postura do adulto, que não é postura do adulto, não é professor, é diretor, é coordenador, é quem está lá com... Estou falando agora da escola, tá, gente? Estou falando da família.
quem de alguma maneira convive, no sentido de qual é a minha concepção sobre disciplina, sobre conflito, a maneira como eu lido com os problemas, as regras que a gente tem, a forma como eu falo, a forma como eu trabalho conhecimento. Segundo, experiências com as pessoas e com as situações, ou seja, a construção de uma comunidade efetivamente justa na escola. A terceira dimensão que a gente não pode esquecer é a dimensão ligada ao pensar sobre a moral como objeto de conhecimento. Então, os procedimentos de educação moral, abrir um espaço para se trabalhar narrativas morais, a questão da deliberação das assembleias, a questão dos jogos que a Luciane trabalha de expressão de sentimentos, identificação de sentimentos, reconhecimento do sentimento do outro, do falar de si. Então, um espaço em que eu vou pensar sobre mim, sobre o outro, sobre a consequência das minhas ações, tá certo? Um outro fator que a gente não pode esquecer é a moralidade como tema transversal e também projetos que são interdisciplinares, por exemplo, ética, consumo e meio ambiente. Então, ou seja, eu pensar na moral com temas específicos. E a última coisa, que é o quinto, é sair da moralidade das ações da escola no espaço institucional e pensar no social mesmo, sabe aquela coisa assim? Identificar os problemas da minha comunidade, pensar em formas de ajudar a comunidade, de participação social, envolver esses pais em determinadas ações na escola que transformam esse ambiente. Então, ou seja, sair daquela coisa do que eu vou ganhar em ação para nós, mas pensar do meu compromisso social. Em suma, nós identificamos que sem essas ações, elas contribuem de uma maneira mais efetiva para a formação da identidade, tá certo? Por isso, o recado que eu teria para nós educadores pensarmos é justamente assim, qual é a minha contribuição, o que eu estou utilizando para pensar, trabalhar a questão da moral na escola? Será que eu não estou com ações também muito reducionistas e acredito que eu já estou fazendo a minha parte? Até que ponto eu não estou contribuindo para a manutenção disso? Porque nós encontramos que muitos educadores, a justificativa a culpa é da família, é externa, e eu não me incluo nesse processo. E não começo a perceber que as minhas ações, o meu juízo das críticas e dos elogios, ou talvez a forma como eu estou achando que essas questões se aprendem ou se transformam, também contribuem para tudo permanecer como está.